Oi gente, aqui é o Boguezan e nessa aula eu vou te ensinar sobre racionalização. Mas antes de eu te ensinar sobre racionalização, eu queria já dar um exemplo do que ela faz, tá? Tem, por exemplo, 4 raiz de 2 e isso é um problema pra gente, tanto na matemática como na computação, para um computador ou qualquer coisa assim, porque a gente tem um número irracional embaixo, né, no denominador, que a gente chama, que é o nome da parte de baixo da fração, denominador. Isso é um problema por quê? Porque esse número é irracional, ou seja, ele é com vírgula, sem padrão nenhum. Se tu clicar raiz de 2 aí na tua calculadora, tu vai ver que ele é todo esquisito. E a gente tá querendo pegar o número 4, o número natural, e dividir por esse número. Imagina que trabalho, imagina que coisa esquisita. Só que, surpreendentemente, a racionalização mostra pra gente, quando a gente aprender ela nesse vídeo, que esse número pode ser transformado nesse. Então, trabalhar com esse daqui é muito melhor, né? Porque a gente não vai sofrer com a divisão por um número irracional. E por incrível que pareça, isso daqui é verdade, esses dois números valem a mesma coisa. Mas antes de tu descobrir como é que tu transforma uma fração assim, com denominador irracional, numa coisa mais fofinha, antes disso você tem que saber simplificar frações e também saber como é que funcionam os cortes em frações. Porque vai ter bastante corte nesse vídeo de números e até de álgebra. Você tem que saber o que tá fazendo, porque você não pode cortar qualquer coisa com qualquer coisa em fração, né? É bom ver um vídeo sobre isso aí. Vamos fazer esse exemplo então, vamos ver como é que eu transformei esse número naquele número mais bonitinho. Para isso, o que eu fiz? Eu multipliquei esse número por 1. Porque eu posso pegar um valor e multiplicar por 1? Posso, né? Não tem problema, não altero o valor dele, né? Então eu tô fazendo 4 sobre a raiz de 2 vezes 1. Eu sei, isso é agonia, porque aparentemente não vai acontecer nada, mas é porque eu não vou usar esse número 1. Eu vou usar o número 1 mais esperto, o número 1 disfarçado, esse daqui, ó. Porque a raiz de 2 sobre a raiz de 2 vale 1, né? Quanto é que é 5 dividido por 5? É 1. 6 dividido por 6 é 1. Então claro que a raiz de 2 sobre a raiz de 2 também é 1. Então eu escolhi um esperto, olha só. E multiplicação de fração ou de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo, eu vou ter 4 raiz de 2, porque eu não vou misturar esses dois aqui, eu vou deixar solto assim mesmo. E embaixo eu misturo sim, raiz com raiz eu posso multiplicar, eu vou ter raiz de 4. Continuando o cálculo, eu vou ter 4 raiz de 2 sobre 2, porque a raiz de 4 é 2. E agora eu vou simplificar essa fração, né? Porque eu tenho um número natural aqui par, e aqui eu tenho um número natural par também. Melhor do que simplificar, dá para dividir. 4 dá para dividir por 2, é 2, né? Então eu vou pegar esse trecho aqui, ó, 4 dividido por 2, e vou responder 2 raiz de 2. Alguns detalhes, então, desse nosso raciocínio. Eu não posso dividir o número dentro do meu radical, dentro da minha raiz, pelo de baixo, tá? Em radicais, geralmente, a gente repete essa frase, número com número, raiz com raiz. Tu opera número com número, número que não tem raiz com não tem raiz, e número que tem raiz com número que tem raiz, né? Então eu vou dividir esse com esse. Assim como nessa multiplicação, como os dois tinham raízes, eu pude fazer. E aqui, como era um número sem raiz e um número com raiz, eu não quis misturar eles. A gente prefere que não. Até tem como, mas a gente prefere que não para fim de cálculo. Tá? Então 2 raiz de 2 é a minha resposta, eu boto aqui para grifar também. Reparem uma coisa também, ao longo desse exercício, enquanto eu fui exibindo aqui as animações, eu fui sempre indo para baixo, né? Só vim aqui pro lado porque acabou o nosso espaço, então continuei vindo para baixo aqui. Você se perde menos em racionalização quando tu resolve o exercício de cima para baixo, tá? Do que pro lado. Imagina que eu tivesse colocado tudo isso daqui no slide um do lado do outro. Teria ficado horrível, a gente perde a noção de que passo eu tô, quem que eu tô multiplicando por quem. Aumenta a tua probabilidade de errar. E eu não tenho dúvidas sobre isso, porque eu já fiz estatística em cima disso, se os alunos acertam mais ou erram mais escrevendo para baixo ou escrevendo para o lado. Escrevendo para baixo a gente estatisticamente erra menos, tá? Então segue essa dica, quando você for racionalizar um número faz de cima para baixo. Agora um outro exemplo então, a gente tem raiz de 15 sobre raiz de 5, eu quero racionalizar esse número. Claro, eu vou multiplicar ele por um esperto, que é o raiz de 5, sobre raiz de 5, é o meu número 1 esperto desse caso. E como é raiz com raiz, eu vou multiplicar em cima e embaixo, eu vou ter raiz de 75 sobre a raiz de 25. Vou tirar a raiz de 25, que é 5. E isso aqui ainda dá para continuar. O meu sinal de igual tá dando spoiler disso, né? Dá para continuar porque o raiz de 75 é um número fatorável. Eu vou colocar ele para fatorar, então, quando eu fatoro ele, eu vou buscar os números primos. Claro, ele não é par, então vou pular o número primo 2, vou direto pelo número 3. Dividido por 3 é 25. Esse número não é mais divisível por 3, eu vou dividir pelo próximo primo, que é 5, e vai me dar 5. De novo, 5 é divisível por 5, claro, e eu chego em 1. Agora, para terminar a racionalização, eu não multiplico esses números, porque se eu multiplicar esses números vai dar 75 de volta, e você não fez nada. O que você faz é juntar possíveis pares. Esses 5 e 5 são fatores pares, né, um par de fatores iguais, e eu transformo em um só. Agora o cara que fica sozinho recebe a raiz de volta. Então, esse 3 aqui vai receber sua raiz de volta, e os pares iguais vão gerar um igual a eles, e agora sim eu multiplico esses caras aqui, 5 raiz de 3. Então agora eu sei que raiz de 75 fatorada é 5 raiz de 3. Então vou botar meu 5 raiz de 3 sobre 5 de volta. E dessa vez eu posso cortar, né?
Eu posso dividir, posso cortar, posso simplificar, qualquer coisa equivalente a isso, esses dois caras vão morrer e a gente vai ter raiz de 3 grifada aí como resposta final. Se você manja de radicais, você consegue resolver isso de uma maneira mais rápida. Você conseguiria raciocinar que raiz de 15 significa raiz de 3 vezes raiz de 5, e aí você cortaria esses caras direto e chegaria em raiz de 3 muito mais veloz do que a gente fez antes. Mas enfim, que bom que dá para resolver esse exercício aqui tanto por radicais, que é isso que eu fiz agora no final, tanto por racionalização, que é o que eu fiz agora. Não se engane, às vezes o único jeito é racionalização, assim como às vezes o único jeito é radical. Agora a gente tem um segundo caso de racionalização, ele é um pouco diferente, é quando a gente tem uma raiz de ordem maior aqui, não é uma raiz quadrada, agora é uma raiz cúbica. Porque se ninguém te avisa sobre esse caso, a primeira coisa que tu vai tentar é multiplicar pelo número 1 esperto assim, e isso não vai dar certo, tá? Isso aqui não vai tirar uma resposta racionalizada, ou seja, vai continuar com um número irracional no denominador, não vai ser o suficiente. Então, para tu realmente conseguir fazer isso daqui, não é por esse que tu vai multiplicar na verdade por este daqui, pelo raiz de 2 ao quadrado, tá? E tu já vai entender o porquê disso, olha o que vai acontecer na conta. Em cima não muda nada, porque eu estou multiplicando por 1, mas embaixo eu vou ficar com 8. Que aqui é 2 ao quadrado, que é 4, eu tenho que fazer a potência antes da multiplicação, né? Então 4 vezes 2, 8, ficou raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é exata, e que bom, era isso que a gente queria tirar o número racional de baixo, 2 é natural, tá tranquilão, e essa é a resposta final. Eu multipliquei ele por raiz cúbica de 2 ao quadrado, porque eu sabia que isso ia provocar uma raiz cúbica exata. Vamos ver um outro exemplo? Eu tenho agora 5 sobre a raiz de ordem 4 do 5. Eu vou multiplicar agora por um esperto que vai ser o 5 ao cubo na raiz de ordem 4. Porque agora eu sei que isso aqui vai me provocar, na verdade, o 5 como raiz, né? Olha só. Isso daqui vezes isso é 5 elevado a 4, então a quarta raiz de 5 elevado a 4 é 5. Você pode fazer esse cálculo, você vai se convencer tranquilão. E em cima eu fiquei com esse 5 solto, eu não coloquei ele para dentro justamente para eu cortar e chegar na minha resposta assim. Isso aqui pode ser a minha resposta, só que dependendo da prova, do professor, do concurso que tu está fazendo, a tua resposta às vezes pode estar assim. As duas respostas estão tecnicamente corretas dentro do entendimento que a tua missão era fazer uma racionalização, mas de acordo com o lugar, de acordo com o ambiente, você vai achar uma ou outra. Então pode estar assim a resposta final, ou pode estar com 5 elevado ao cubo assim. Vamos para o nosso terceiro caso agora. Nosso terceiro caso é quando o teu denominador tem dois termos. Podem ser duas raízes, dois números inteiros ou qualquer coisa assim. E eu, por exemplo, aqui eu tenho 1 sobre raiz de 5 menos 2. Nesse caso, o meu 1 esperto agora não vai ser o mesmo de novo, não vai ser raiz de 5 sobre menos 2 sobre raiz de 5 menos 2. Isso não vai racionalizar o número, não vai cumprir a missão dele. Então o número esperto agora vai ser o conjugado desse número. E o que é o conjugado de um número irracional? O conjugado de um número irracional, que nem essa parte aqui de baixo, é você inverter o sinal do meio. Do meio, entre os dois tem um sinal de menos, você vai lá e inverte, coloca mais. Isso aqui vai racionalizar o número. Para isso, você vai precisar primeiro usar a propriedade distributiva. Em cima é fácil, né? 1 vezes raiz de 5 é raiz de 5, 1 vezes 2 é 2. Agora embaixo é uma distributiva, ou um chuveirinho, né? A propriedade distributiva muito mais complicada. Você ia ter 4 setas aqui se multiplicando, fazendo vários cálculos. Mas a gente usa um macete para isso, que é o seguinte. Sempre vai ser o quadrado desse menos o quadrado desse. Isso lembra um pouco a diferença de dois quadrados. Lembra porque é a diferença de dois quadrados aqui da álgebra, tá? Então, o que está acontecendo? Em cima está igual, porque eu distribuí o 1, mas embaixo eu coloquei o quadrado do primeiro termo, que é a raiz de 25. Eu continuo com a raiz, tá vendo? E o quadrado de 2, que é 4. Ignorando esse sinal aqui, ele só volta para cá. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É a diferença de dois quadrados. Diferença, sinal de menos. Tá? Então, agora o que eu vou fazer é tirar essa raiz de 25, que é 5. E, claro, 5 menos 4 é 1. Então tá aqui. E raiz de 5 mais 2 dividido por 1, não acontece nada com a raiz de 5 mais 2, minha resposta vai ser raiz de 5 mais 2, então esse número racionalizado, olha que fofo, a gente se livrou de uma divisão racional, se transformou numa soma aqui, que é muito melhor de operar, né, para qualquer fim. Vamos mais um exemplo, então, da racionalização do terceiro caso. Na racionalização do terceiro caso eu posso ter um cara assim, ó. Então vamos lá, vou multiplicar então pelo meu conjugado do meu denominador, que é escrever exatamente ele, mas com o sinal do meio contrário. Vou aplicar a propriedade distributiva aqui em cima, vai ficar 6, número com número, raiz com raiz. Então esse 2 aqui, quando for operar, quando for se distribuir com o meu segundo termo aqui, eu vou multiplicar o 2 ou vou multiplicar o raiz de 2? Vou multiplicar o 2, né? Número com número, raiz com raiz. Então vai ficar 6 menos 4 raiz de 2. E embaixo eu fiz o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Agora o quadrado do segundo eu tenho que levar ao quadrado dos dois fatores, tá? Então o 4 e o raiz de 2. Repara a diferença aqui de cima e a diferença de baixo, tá? É uma pegadinha aí que bastante gente pode errar. Agora, continuando esse cálculo, claro, eu vou tirar a raiz de 4 porque eu sei quanto é que é, né? A raiz de 4 aqui é 2.
Aqui eu tenho que fazer a multiplicação antes da subtração, né, na ordem das expressões numéricas, então 4 menos 2 vai ser 8. 9 menos 8 mais uma vez vai ser 1, e eu vou ficar com isso daqui, então o meu numerador não vai ser operado de forma alguma, ele vai continuar igual, essa vai ser a minha resposta. Pronto, então isso é a racionalização, gente, mas eu vou deixar um desafio aí, que muitas vezes é deixado de lado, tá? Eu mostrei aí pra vocês os 3 casos de racionalização. Tem um caso que eu chamaria de o caso de desafio, que muitas vezes as apostilas aí de todo quanto é material deixa de lado e nem mostra, mas que volta e meia aparece em concurso, que é o seguinte, se eu tenho uma racionalização desse tipo. Porque se tu encarar essa racionalização, ela não parece ser nem do primeiro caso, com certeza. Do segundo caso, talvez. Mas o problema é que ela se mescla, se mistura com o terceiro caso. Então é um caso 2,5, né? E como é que a gente faz? Se ninguém nunca te mostra isso, você vai começar a tentar usar o que eu te mostrei nesse vídeo aqui para resolver. E eu te desafio. Pause esse vídeo aqui no minuto que a gente tá e tente resolver. Fique um tempo tentando resolver, tentando racionalizar. Eu te digo, tem como, tá? E vamos ver se sai. Agora eu vou te mostrar aí como é que se fazia, né? Se tu tenta misturar de alguma forma os dois casos, às vezes funciona. Dependendo do radical e dependendo do número aqui, funciona. Mas para essa daqui não funciona. Por isso que eu chamo de desafio. Para esses números dispostos dessa forma não funciona. E claro, não é o único caso, existem uns casos desafios assim. Para tu resolver um caso de desafio que nem esse, você tem que apelar para álgebra. O que é álgebra? É usar letra na matemática, né? Então eu vou ter que usar o poder daqui do x para resolver essa questão, que provavelmente não foi o que você tentou fazer, mas agora você vai saber. Eu vou definir esse cara esquisito aqui, a raiz cúbica de 3, como x. Então eu vou reescrever essa conta. Quando eu redefino esse cara como x, claro, ao invés de raiz cúbica de 3 menos 1, eu tenho x menos 1. E em cima tem a noção que 9 é 3 ao quadrado. Então esse cara é o quadrado do de baixo, esse cara aqui vai ser x quadrado menos 1. E agora eu vou lembrar da diferença de dois quadrados, citada aqui antes nesse vídeo, que é o seguinte, x quadrado menos 1, isso aqui é 1 ao quadrado, então é uma diferença de 2 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, né? Se transforma nisso, né? A soma pela diferença, né? O produto da soma pela diferença é a diferença de dois quadrados. Se tu fizer a propriedade distributiva aqui, vai voltar a ser o de cima, então tá tudo certo com a gente aqui. Agora eu corto esses dois fatores iguais aqui em cima e embaixo, e a minha resposta vai ser x mais 1. Claro que eu não vou responder x mais 1, eu vou responder na linguagem da pergunta, eu vou trocar de volta esse x para uma aritmética, vou trocar esse x para raiz de cúbica de 3. Resposta final. Fechou, gente? Espero que tenham gostado. Vou falar aqui no YouTube agora, se inscrevam no canal e deixem o like, comentem aí qualquer coisa. Tchau, tchau.